Prontinho, olá pessoal, de novo aqui, né, na luta do primeiro vídeo, tá, que a gente estabeleceu aqui o modelo atômico atual, ou seja, o modelo, né, do átomo ideal, a gente vai estar trabalhando durante esse ano, que é, né, o modelo, assim, que também, né, é utilizado para a gente tentar entender várias propriedades, tá? Esse modelo a gente descreveu na primeira aula, ou seja, no primeiro vídeo, dessa forma. Então, o átomo nuclear, ou o núcleo de um átomo, né, ele não é vazio, ele tem alguns componentes, algumas partículas. E a partícula aqui componente, tá, vão ser os prótons com a sua carga positiva, e a gente vai ter os nêutrons aqui, que não, né, são partículas com o intuito de apenas minimizar, né, esse choque de prótons, afinal são cargas de mesmo sinal, eles teriam ali uma força, né, não atrativa, mas repulsiva, tá? E aí a gente não conseguiria ali ter um núcleo estável. Então a gente teria um núcleo, né, a gente tem as partículas positivas, e a gente teria aqui, ó, várias partículas positivas. Então essa partícula aqui, por hora, tá, ela estava sendo ali repelida por essa outra. A gente tem forças de atração, né, que seria juntar, e as de repulsão. Então, no momento que essas duas partículas se repelem, elas se chocam com essa parede do núcleo, e aí você não teria um núcleo, né, estável. Então, aí você tem aqui os nêutrons, né, para a gente acabar estabelecendo, né, uma conformidade nesse núcleo. Fora desse núcleo, tá, a gente tem os elétrons, partícula contrária dos prótons, e esses elétrons não estão estáticos, eles estão em constante movimento. Então, hora ele está aqui, hora ele deu a volta, voltou, passou aqui, tá? Por isso que vocês têm aquela imagem, né, do átomo ali, para explicitar ali que o elétron não está estático, tá? Ele é dinâmico. E aí você tem aqui, para meramente ilustrativo, a gente não vai utilizar isso ainda, que você tem a carga de um elétron, muito utilizada na física, a carga de um próton, que você vai ter também o mesmo valor, mas o sinal contrário, tá? E aí você tem próton, seria a nossa partícula positiva, tá? O elétron é a nossa partícula negativa, e a gente vai ter os nêutrons aqui com o intuito, né, de combater essas forças aí de repulsão, tá? Então esse é o nosso modelo atômico atual. Para todo átomo, né, que a gente encontra de uma forma neutra, ou seja, quando ele não interagiu com outros elementos, a gente tem essa particularidade que sempre vai ser verdade, tá? O número de cargas positivas, ou seja, os prótons, sempre vai ser o número igual de cargas negativas aqui, os elétrons. Então, se o átomo tem 10 prótons, ele teria que ter ali também 10 elétrons para estar neutralizando, tá? O nêutron vai apenas atuar dentro do núcleo. Aqui eu estou estabelecendo, tá, uma neutralidade aqui do núcleo que é positivo e do elétron que está lá fora do núcleo, tá? Então aqui eu tenho uma força de atração, né, entre essas duas partículas, positivo e negativo. Então a ideia é que eu não tenho excesso de cargas, nem positivas nem negativas. Então a gente estabelece essa igualdade quando o átomo é neutro, fácil, tá? Todo átomo, ele é a menor unidade, a unidade fundamental da matéria. Matéria é tudo que existe, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E se tem massa, a gente tem ali que estabelecer, né, um número associado a essa massa. Como foi dito na aula, tá bom? Todos os elementos da tabela, eles são estabelecidos esse número de massa, tendo como base o carbono, tá? Então, no momento que eu tenho carbono de número de massa 12, tá? Quando eu pego qualquer outro elemento, eu tenho em referência esse átomo de carbono. Deixa eu dar um exemplo aqui que ficou mais simples. Quando eu pego o oxigênio, que o símbolo dele é o O, tá? O número de massa, ele sempre vai ser explícito aqui em cima, no canto superior. Tá? E esse número de massa 16 não é 16 gramas nem quilogramas, é o número de massa. Ele quer dizer que, teoricamente, o átomo de oxigênio é 16 vezes mais densa, tá? Ou seja, mais pesada, teoricamente, que a massa do carbono, que é 12. Tá? Só para ilustrativo. Então, esse número de massa vai compor aqui a nossa forma representativa do átomo. O X seria o símbolo do elemento,
O símbolo dos elementos vem do latim, por isso que muitas vezes não é a inicial do nome em português, justamente porque veio do latim, tá? E a grande ideia, a grande sacada à medida que a gente for trabalhando, pegando o símbolo dos elementos, tá? Carbono, tá? Tanto do português, mas não é o símbolo dele ser porque veio do português, é porque veio do latim, carbono, tá? E aí você surgiu outro elemento, cálcio, do latim cálcio. Não poderia identificar elemento químico diferente, tá? Com o mesmo símbolo. Então pegou-se aí o Ca. Assim como a gente tem, obedecendo essa mesma dinâmica, a gente tem o Ce, o sério, tá? A gente tem o a gente tem, deixa eu ver aqui, o CO, o cobalto, tá? A gente tem o cobre, que não é CO, é Cu, porque veio do latim cuprum, por isso que o símbolo do cobre é Cu, tá? Isso aqui é motivo quando a gente estiver estudando a tabela periódica. Para hoje, eu quero que vocês peguem o seguinte, a representação do elemento químico. A gente tem o número de massa lá em cima, tá? Que a gente vai estar utilizando e comparando com outros elementos, e a gente vai ter um número que identifica, tá? Todo elemento químico, ou seja, como eu dei o exemplo na aula, tá? É como se fosse o número da chamada. Quando você fala número 1, aquele aluno já sabe que a referência do número 1 na chamada é ele. Número 10, a fulaninha de tal já sabe que é ela, tá? Então ela já responde presente na sala de aula. Então, todo elemento na tabela periódica vai ter o seu número da chamada. Esse número da chamada é chamado aqui de número atômico, tá? Então, não existe a possibilidade de você, na sala de aula, ter dois número 10. Não tem essa possibilidade. É 8, 9, 10, 11. Não tem nenhum número de chamada igual. Da mesma forma que o número atômico. Cada elemento químico vai ter o seu número atômico. Que, em outras palavras, tá? O número atômico sempre vai ser igual ao número de partículas positivas. E essas partículas positivas a gente já conhece que são os prótons. Então, pense em qualquer elemento da tabela. A gente tem 122 elementos por enquanto. Outros estão sendo descobertos, podem ser descobertos, outros são criados em laboratório, enfim. Então, nenhum desses 122 vai ter o mesmo número atômico, tá? Então, o oxigênio é 8, eu dei o exemplo do carbono, é 6, o nitrogênio é 7, o hidrogênio é 1, tá? O ferro é 26. Então, todos têm o seu número de identificação, tá? Que esse número de identificação é o nosso número atômico. Fechado, show de bola. Vamos lá, tá? Então, a gente tem como identificar o átomo de uma maneira que eu perceba. Olha aí, pega a ideia desse slide, tá? A ideia é a seguinte, eu tenho ali o próton e tenho um nêutron dentro do núcleo, eu tenho um elétron ao redor, as três partículas que a gente simplesmente está utilizando aqui, tá? Ó, número de prótons, no momento que eu tenho aqui o número de prótons 5, eu só tenho um elemento na tabela que confere a ele dentro do núcleo, tá? Ter 5 cargas positivas, em outras palavras. Se eu estiver analisando aqui o núcleo dele, eu tenho 5 cargas positivas. Perceba que o próton é a bolinha vermelha. Então, está aqui o núcleo do átomo, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Só tem um elemento na minha tabela periódica que vai ter 5 prótons ou 5 cargas positivas. E esse elemento vai receber o nome, é o boro, tá? E ele tem um número de identificação, ou seja, o símbolo B, tá? Outro exemplo. A gente tem pegar outro elemento com número de prótons igual a 4. Então teria aqui, ó, próton, a bolinha vermelha de novo, eu tenho uma, tenho duas aqui, ó, 3, 4. Só existe um elemento químico que eu tenho 4 prótons dentro do núcleo. Só existe um, tá? Esse elemento vai ser o berílio, tá? De símbolo aí na tabela periódica, Be. Então a gente viu o boro, que é o B. Eu não poderia nomear o berílio com B, porque eu já tinha um elemento químico, né, identificado com esse símbolo. Então pegou aqui o berílio do latim, o símbolo Be, tá? Então para você ver que
aula de hoje, tá? Ela é bem interessante por esse motivo. Isso vai funcionar para todos os elementos. Número de prótons. Quando eu olhar no núcleo do átomo e só tiver duas cargas positivas, se eu estivesse analisando, né, em laboratório, com certeza, analisei no laboratório uma amostra desconhecida, não sei o que é, consegui verificar o núcleo dela e vi que tinha duas cargas positivas, era só eu ir na tabela periódica e verificar que só o hélio, tá, de símbolo He, só o He hidrogênio, só o hélio vai ter número atômico 2. Que número atômico, tá? Símbolo Z, tranquilo, né? Fácil, bem introdutório. Para alguns vocês vão estar relembrando aí lá do 9º ano, tranquilo. Então, diferente tipo de átomos são os elementos químicos. Não existe a possibilidade de um mesmo elemento químico ter a mesma quantidade de prótons, tá? Então, quando a gente, né, avançando já um pouquinho o passo, tá? Já que o próton fica preso dentro do núcleo e os elétrons ao redor, quando um átomo se aproxima de outro, tá? Ou ele ganha elétron, tá? Ou ele acaba perdendo elétron para outro átomo. Então, o núcleo do átomo, ele continua estático, você não adiciona carga positiva aqui dentro, e muito menos você está retirando partícula aí positiva de dentro. Só os elétrons, então os átomos perdem elétrons e ganham elétrons também, tá? Então, sempre o Z, que é o nosso número atômico, vai ser igual ao número de prótons, tá? E se eu tenho um elemento neutro, eu tenho que esse número de prótons também é igual ao nosso número de elétrons, tá? Mas à medida que o átomo vai compartilhando esses elétrons, vai interagindo, vai ganhando, vai perdendo, ele vai ou aumentar essa quantidade de elétrons, ou vai reduzir essa quantidade de elétrons. Mas a quantidade de carga positiva se mantém estática, tá? Com esse motivo, com essa justificativa. Então, a gente tem aqui o número de massa, tá? Que, como eu já comentei, o número de massa seria aquele, como se eu pegasse o meu átomo e colocasse numa balança, só que mas eu não atribuindo ali, né, uma unidade, grama, quilograma, a ideia não é essa. É quantas vezes ele seria mais denso, uma massa mais considerativa do que o elemento carbono, tá? Então, eu tenho o meu número de massa que você não tem ali. Perceba uma coisa bem curiosa, tá? O átomo, ele consta de núcleo e ele consta aqui, ó, dos elétrons, que são essas bolinhas verdes ao redor. Se eu fosse colocar o átomo numa balança, tá? Coloquei ele aqui, ó, em cima de uma balança. A forma ideal de se medir a massa, tá? Em termos de balança de um átomo seria o quê? Então, a massa de um átomo seria o número atômico, que é o número de prótons, né? O que está mais no núcleo? Número de nêutrons. E eu teria ali os elétrons ao redor. Só que a gente tem uma particularidade, ó. O elétron, ele é muito pequeno. Ele é cerca de 2.000 vezes menor, tá? 1.840 vezes menor que o próton, para ser mais preciso. Então, é uma coisa muito pequena. Então, aqui, ó, despreza esse valor e a gente tem a equação aqui de cima como está descrita, tá? É como se você fosse lá na farmacinha, as meninas mediam sua massa, né? Se pesar, entre aspas, e aí ela pesasse e depois ela tirasse o brinco e subisse na balança de novo. Aquele brinco ali não ia fazer tanta diferença assim quanto a massa. Mesmo justificativo, então, aqui, tá? Para o elétron. Então, para facilitar cálculos, para a gente ter alguns entendimentos, deixa o elétron de fora, tá? Show de bola. E aqui é só uma parte explicativa. Para esse elemento que eu teria ali 4, número de prótons, e número de nêutrons 5, é só fazer a soma. Então, o meu número de massa aqui seria 9. Tá? Perceba que eu não tenho aqui uma unidade associada. Não é 9 gramas, nem quilogramas. A gente não está entrando nesse critério aqui. É o número relativo. Tá? Então, vamos avançar o passo para o vídeo não ficar tão extenso. Tá? Depois você vai passando. Eu não estou passando exercício ainda, mas estou pedindo só para vocês, né, passearem pelos slides e fazerem as questões que a gente vai fazendo.
Próximo passo, que a gente até já introduziu, tá? É a representação do elemento químico, tá? Então, o elemento ele vai ter um símbolo, que é o X, o número de massa é geralmente identificado superior aqui esquerdo e o número atômico aqui inferior, tá? Por vezes, também você pode encontrar dessa forma, tá? Só que eu prefiro, né, eu tenho que mostrar, mas eu prefiro que você utilize essa. Por quê? Quando o átomo deixa de ser neutro, ele passa a compartilhar elétrons, ganhar ou perder elétrons, você vai ter que identificar esse ganho ou essa perda de elétrons aí. E você vai identificar onde? Lá em cima, tá? No canto aí superior à direita, tá? Então, eu prefiro passar essa nomenclatura para vocês. A gente tem aqui 3 elementos químicos, tá? A gente tem o carbono, número atômico 6, número de massa 12. A gente tem o ferro, ó, 56 e o cloro 17. Quando eu falei que o número atômico ou o número de prótons dentro do núcleo define o elemento, é justamente isso. O carbono, ele é o único elemento conhecido na natureza que ele tem número atômico 6. Da mesma forma que o ferro, da mesma forma que o cloro. Ou seja, digamos que eu peguei uma amostra desconhecida no laboratório, né? Eu poderia fazer várias análises para tentar descobrir qual era a composição dessa amostra desconhecida. Mas eu fui no critério aqui de analisar, digamos que eu tenho um ultramicroscópio que eu consigo olhar o núcleo do átomo. No momento que eu consigo olhar o núcleo desse átomo e eu faço eu faço a detecção que eu tenho 6 cargas positivas aqui, é só olhar na tabela periódica qual seria o elemento que tem número atômico 6. E aí facilmente você ia deduzir que é o carbono. Da mesma forma, quando eu olho no microscópio e detecto que eu tenho 26 cargas positivas agora, ou o número atômico 26 dentro do núcleo, esse elemento químico só pode ser o ferro. É a única possibilidade que a gente tem, tá? Então, assim como eu mencionei na aula, a química não mexe no que está dentro do núcleo, porque senão, ó, eu vou estar transformando o elemento químico em outro. Exemplo, que foi dado inclusive na aula, tá? Só o carbono tem 6 cargas positivas, né? Só o ferro tem 26. Se eu conseguisse colocar a carga positiva, por exemplo, o carbono, a gente viu aí que ele tem 6 cargas positivas dentro do núcleo. O ferro, ele é um átomo muito maior, ele teria 26. Então, eu tenho aqui carbono e aqui eu teria ferro. Se eu conseguisse colocar aqui dentro do núcleo carga positiva, se eu colocasse aí 20 cargas positivas, o carbono deixaria de ser carbono para ser ferro, tá? Então, eu acabaria transformando um elemento químico em outro. E a química não consegue fazer isso. Isso é magia, né? Já é mágica, macumba. A gente não consegue. Porque senão a gente poderia simplesmente pegar uma barra de ferro e transformar em ouro. Olha como seria maravilhoso. Então a química não consegue fazer isso ainda, tá? Tranquilo? Fácil. A gente viu o número atômico, a gente viu o número de massa, tá? Se o átomo é neutro, a gente tem a mesma quantidade de elétrons, e a gente já sabe, a única coisa que está faltando aqui, tá? É o cálculo do número de nêutrons, que é um cálculo muito difícil. É só pegar o de cima menos o de baixo. 12 menos 6 aqui, ó, número de nêutrons, 6. Para o ferro, 56 menos 26, 30. 35 menos 17, 18. Então, o número de nêutrons, ele nunca vai vir identificado na tabela periódica, tá? Você vai ter que estar calculando aí, mas é uma continha bestinha, né? A matemática é bem bobinha, bem tranquila, que ninguém vai se enganchar com isso aí, não, tá? O último tópico da aula de hoje, tá? Seria a classificação dos elementos. Para essa classificação, o que a gente tem? A gente tem os elementos isótopos, tá? Que aí você vai destacar o P. Iso é um termo que quer dizer mesmo, quer dizer igual. Então, são elementos que eu tenho o mesmo número de prótons. Então, o mesmo número atômico, já que o Z é sempre igual ao número de prótons, tá? Acontece na natureza? Acontece e muito, tá? Olha esse cloro. Aqui eu tenho um elemento químico cloro, aqui também cloro. Só o cloro tem número atômico 17, perfeito.
mas o número de massa deles é diferente. Ou seja, tem cloros na natureza que eles são diferentes, mas não quanto o núcleo dele, quanto ao número de massa. Isso acontece muito, tá? A gente tem vários exemplos de isótopos. Então, daqui você já pode tirar uma coisa. Para ser isótopo, ele tem que ser o mesmo elemento químico, mesmo número de prótons aqui, tá? É a nossa primeira aí classificação. Tá? Outro exemplo, o hidrogênio também na natureza, ele é encontrado de 3 formas, número de massa 1, 2 e 3. Quando a gente estiver estudando radioatividade, você vai ver que é isso que causa o elemento ser radioativo ou não, tá? A gente tem, por exemplo, o césio, o carbono. A gente tem o carbono, todo o carbono, ele tem o número atômico 6, mas a gente tem o carbono de número de massa 12 e a gente tem o 14. O 12 e o 14 também estão presentes nas moléculas do nosso corpo, mas o 14 ele é mais radioativo. A gente vai entender esses termos, né, depois. A ideia aqui é essa classificação, tá? A gente tem elementos também chamados, tá, isóbaros, que são elementos que têm a mesma quantidade aí, número de massa. E aí você destaca o A lá em cima para você lembrar que são elementos que têm o mesmo, tá? Mesmo número de massa. A gente tem isso na natureza também. A gente tem aqui o cálcio, tem o potássio, são elementos químicos diferentes, ó. Então, eles têm o número atômico diferente. Cálcio é 20, potássio é 19, mas o número de massa deles, ó, é igual. Então, o cálcio e o potássio são isóbaros. Ou seja, ao invés de eu dizer cálcio e potássio, nesse exemplo, são espécies, né, são elementos que têm o mesmo número de massa, a química diz que eles são isóbaros. Pronto, só para simplificar aí a frase, né, a classificação, tá? Então, a gente já viu isótopos, isóbaros, a gente vai agora isótonos, números de destaco o N, ó, nêutron. Então, são elementos que têm o mesmo número de nêutrons, tá? Isso. O restante aí da definição, tá? É consequência. Então, entenda o seguinte, eu tenho cálcio 20, potássio 19, só que o cálcio agora tem 40, esse potássio agora tem 39, tá? Como é que a gente faz o cálculo no nêutron? A gente tem o símbolo do elemento, número de massa, número atômico. Como é que a gente calcula o nêutron? O de cima menos o de baixo, tá? Então, vai ser A menos E. Então, quando eu faço o cálculo para o cálcio, fica 40 menos 20. Número de nêutrons, 20. 39 menos 19, potássio, 20. Opa, 20 para um, 20 para outro. Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, eles são elementos isótonos. Show de bola. Classificação aí bem tranquila e fácil. E por último, tá, como eu comentei, os elementos eles ganham elétrons e perdem elétrons para outros, tá, com o intuito de interagir. E a forma deles ficarem ambos satisfeitos é um perder elétron para outro e outro tem que ganhar esses elétrons. Então, o que a gente tem aqui? Mesma quantidade de elétrons. Então, tem elementos que podem assumir, sim, a mesma quantidade de elétrons que outros, tá? A gente tem aqui o neônio, 10 elétrons, ou seja, como é que eu sei? Ó, quando eu coloquei para vocês a colocação do átomo neutro, você tem o seguinte, você tem o símbolo, a massa aqui, número atômico, tá? E a quantidade de elétrons que o átomo pode ter ganho ou pode ter perdido, você vai identificar aqui com o número positivo e negativo, tá? E aí o positivo quer dizer que ele perde elétron. Negativo quer dizer que ele ganha elétron, tá? Então, positivo perde, negativo ganha. E é fácil entender isso, tá? Quando eu não tenho nada aqui explicando, não tenho nenhum sinal positivo e negativo, quer dizer que o nosso átomo é neutro. Então, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, e para esse caso aqui, vai ser igual também ao número de elétrons, tá? Então, voltem para cá. Eu tenho um neônio,
número atômico é 10, não tem dizendo se ele ganhou ou perdeu aqui, então ele tem 10 elétrons também, ele tem 10 positivos, ele tem 10 elétrons também, perfeito. Então tá aqui o neônio, o número de massa dele é 20, o número atômico dele é 10, o número de prótons também tem que ser 10, porque isso é igual a isso. O número de elétrons, se ele não ganhou ou não perdeu, ele tem a mesma quantidade, 10, e o número de nêutrons, o de cima menos o de baixo, 10. Perfeito. Agora, vamos para o segundo elemento. O primeiro, o sódio, tá? O sódio, ele tem aqui, ó, número atômico 11, então ele teria que ter 11 cargas positivas, e ele tem, porque não coloca nada lá, lembra, no núcleo. Ele teria que ter, tá? 11 cargas negativas também, para neutralizar essas 11 positivas. Só que o que aconteceu? Ele acabou perdendo, ó, o sinal positivo, dizendo que ele perdeu um elétron. Na química a gente não deixa esse 1, tá, explícito, a gente deixa ele implícito. Assim como, por exemplo, molécula da água, H2O. Aqui, bem aqui, ó, são 2 átomos de hidrogênio. Bem aqui é como se tivesse um, para dizer que é um átomo de oxigênio. Esse 1 aí, ele não é explícito, tá? E a molécula fica assim. Então aqui é a mesma coisa. No momento que tem só um sinal aqui de positivo, tá? Quer dizer que é mais 1. Então acompanha comigo o raciocínio. Você tem o sódio com 11 cargas positivas. E aí você tem que ter 11 negativas, só que ele perdeu, acabou perdendo um elétron para alguém. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com um elétron a menos. Se ele fica com um elétron a menos, ele vai ficar um átomo positivo, e aí você identifica a quantidade de elétrons que ele vai passar a ter, tá? Oxigênio. Oxigênio tem número atômico 8, ele tem 8 cargas positivas, teria que ter 8, né, negativas também. Só que ele ganhou 2 elétrons de alguém, ele ficou com 10, tá? Então você identifica, ó, ele ficou negativo com 2 cargas positivas. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui melhor para vocês dessa forma. Compartilhar aqui, por isso que eu gosto desse aplicativo, tá? Você tem aqui um átomo, tá? Um átomo, você não precisa saber o que. Você tem um átomo aqui, número atômico 3, tá? Então você tem aqui a representação desse átomo, 3. Eu digo assim para você, esse átomo X, ele perdeu um elétron. Se ele estava neutro, a mesma quantidade de cargas positivas agora, tá? Tinha que ser igual a negativa, 3 a 3, ó. 3 positivo e 3 negativo. Quando ele perdeu um elétron, ele ficou com mais carga positiva ou negativa agora? Ele ficou com mais carga positiva, ó. 3 contra 2, porque ele perdeu um elétron. Se ele ficou mais positivo, e a quantidade que ele perdeu de elétrons. Tá? Vou pegar esse mesmo átomo, 3 aqui agora, tá? Sobre outro ponto de vista. Ele tem 3 cargas positivas, então ele teria que ter aqui, caso neutro, 3 negativas ao redor, tá? E aí eu digo que o átomo X ganhou um elétron de alguém. Tá aqui o elétron de outro átomo, ele ganhou esse elétron. Então agora tá aqui, ó. Ele tem mais carga positiva ou negativa? Negativa, ó. Agora ele tem 1, 2, 3, 4. Então ele ficou um átomo mais negativo. Então aqui, ó, negativo e a quantidade de elétrons que ele acabou ganhando. Por isso que na química, tá? Positivo perde elétron e o negativo vai ganhar elétron. Perfeito. Tá? Então levem isso para vocês que a chance de você errar a questão vai ser aqui mínima. Tá? Então vem para cá. Opa, tirei aqui sem querer. Vamos para cá. E aí vamos exercitar, né? Vamos aqui fazer algumas atividades para a gente, né, tá colocando em prática esses ensinamentos. Tá? A numeração não está certa porque eu excluí algumas questões, coloquei lá para o final, devido aqui para ficar uma ordem mais lógica. A partir dos elementos químicos abaixo, olha aí.
identifique aqueles que são isótonos. Isótonos, você destacou o N, sabe que são elementos que têm o mesmo número de nêutron, que começa com N, é nêutron. Quem é que tem o mesmo número de nêutrons aqui? Vamos analisar. Número de nêutrons, você calcula, ó, o de cima menos o de baixo. 40 menos 20, 20. Para o carbono, 12 menos 6, 6. Para esse outro carbono, 14 menos 6, 8. Você tem aqui 16 menos 8, 8 para o oxigênio. E para o argônio, que é um gás nobre, 40 menos 18, você vai ter aí 22. Tranquilo? Então, quem é que tem a mesma quantidade de nêutrons? Esse carbono e esse oxigênio. Você tem aqui 8, 8. Então, isótono, você tem que saber a definição, tá? Então, novamente, isótopos, destaca o P, mesmo número de prótons. Isótonos, N, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, você destaca o A, mesmo número de massa. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Ao analisarmos aí os ânions, tá? Vou até pular essa questão aqui, que eu não entrei ainda em ser ânion ou cátion, tá? Que é quando o átomo deixa de ser neutro. Vou deixar isso aqui para próximo, né? Para um próximo momento. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Uma questão aqui mais. Pronto, essa questão aqui, tá? Ó, aqui não está colocado os números atômicos, tá? Até pelo espaço. Mas assim, deixa eu deixar aqui uma linha mais fina, né? O número atômico do enxofre, tá? É 16. Deixa eu fazer aqui caso a caso que é melhor. Né? O item A primeiro, tá? Vou colocar aqui o item A. O enxofre, tá? O número atômico dele é 16. Só ele na tabela periódica tem 16. E ele tem menos 2 aqui, ou 2 menos, que é a mesma coisa. E a gente tem o cloro, que ele é o 17. Olha o meu raciocínio, tá? Determinar essas espécies que são isoeletrônicas. Para ser isoeletrônica, tem que ter o mesmo número de elétrons. E aí vem para cá, tá? Se o número atômico é 16, tá? Olha aí. Se o número atômico é 16, quer dizer que ele tem o número de prótons também 16, tá? E o número de elétrons deveria ser 16, tá? Só que aconteceu o seguinte, negativo perde ou ganha? Ganha. Então ele ganhou 2 elétrons, tá? Quando tem 2 menos ou menos 2, quer dizer que ele ganhou 2. Então ele deveria ter 16, mas agora ele tem 18, tá? Vamos para o cloro. O número atômico do cloro é 17. Número de cargas positivas, ou seja, os prótons também é 17. O número de elétrons, tem identificando se ele ganhou ou perdeu aqui? Não tem nenhum sinal, tá? Se tiver, você tá cego, viu? Lá no oculista. Mas não tem não, viu? Então quer dizer que ele tá com a mesma quantidade de elétrons que ele tinha. Ganhou nem perdeu. 17. É isoeletrônico? 17 é igual a 18? Jamais, tá? Então aqui eles não são isoeletrônicos. Tá? É assim que você vai fazer essa associação. Para não ficar tão cansativo, tá bom? Vou estar fazendo aqui o D. Você tem o cloro, tem um sinalzinho de menos aqui em cima. O cloro, como a gente já viu, o número atômico dele é 17. O potássio é 19, tá? E tem um sinal de positivo. E eu já disse para vocês que é implícito quando não tem número, é 1, tá? Então aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Então, número atômico 17. Número de prótons também é 17.
isso sempre é igual. O que pode variar é o número de elétrons caso o átomo não seja neutro. Então, aqui, ó, negativo, ganhou um elétron. Então, se ele ganhou, ele ficou com 17 mais 1, 18. Tá? Vamos para o potássio. Número atômico dele é 19. Número de prótons é 19, que isso é sempre igual. Número de elétrons, vamos lá. Ele deveria ter 19 negativas para ficar neutro. Só que ele acabou, ó, positivo, perde 1, perdeu 1, 19 menos 1, ficou 18. Então, nessa situação, ó, esses dois átomos, embora diferentes, a gente tem cloro e potássio, mas eles têm aqui, ó, a mesma quantidade de elétrons. Então, tanto o cloro como o potássio são isoeletrônicos. Aqui a gente viu que não são, aqui a gente já viu que eles são sim. E é assim que você vai trabalhar por todo o conteúdo. Espero que eu não tenha deixado a aula tão cansativa, tá? Mas vai funcionar, então revisem, refaçam as questões, tá? Quem, né, tiver dúvida, a gente pode tá fazendo, tá refazendo, tá sem problema nenhum. E aí, para vocês dormirem tranquilos, tá? Vou fazer só essa, tá? Lembra que eu disse que o átomo ganha e perde elétron? Quando ele ganha, a gente chama ele de ânion, tá? Quando ele perde, a gente chama ele de cátion. Então, cátion, sinal positivo, e o ânion, sinal negativo, tá? Mono quer dizer 1, quer dizer que ele ganhou 1. Mono também, o B aqui, quer dizer que ele perdeu 1, tá? Então, o que você tem? Você tem o A, colocar a massa aqui, número atômico dele aqui, e essa carga aqui, ó. Por isso que eu pedi para você colocar, tentar colocar a representação dessa forma, para você não se confundir esse 39 e achar que é o número de elétrons, tá? Aqui e o sinal mais 1. Perfeito. E aí você vai para as alternativas. Vamos lá. A e B são isótopos? Impossível eles serem isótopos, porque isótopos, mesmo número de prótons. Aqui tem 17, aqui tem 19 e tem A fora. B, eles são isóbaros? Jamais, ó, 35 e aqui 39. Isóbaro, se destaca o A, que é o número de massa, então sem possibilidade. B, C, A e B são isótonos. Para saber o número de nêutrons, você calcula, tá? 35 menos 17 dá quanto? Dá quanto aqui? Hein? Diga aí. Opa, peraí que travou aqui agora. Travou, quase não saiu 18 aqui, viu? E aqui 39, né? Menos 19. Aqui, ó, não sou eu que inventei, a questão que deu esse dado. A gente vai ter, né? 20. Tá? Eles têm a mesma quantidade de nêutrons? 18 é igual a 20? Nunca. Né? Então, eles não têm como ter a mesma quantidade de nêutrons, então eles não são isótopos, tá? Eles são isoeletrônicos? Vamos lá. Número atômico 17, número de elétrons deveria ser 17, mas ele ganhou 1, então ele ficou com 18 elétrons. Para cá. Número atômico é 19, deveria ter 19 elétrons, mas ele perdeu 1, ficou com 18. 19 menos 1, 18. 18 igual a 18, então o A e o B aí são isoeletrônicos, item D. D de dado, D de dia. Tá bom? Então eu encerro por aqui, para não deixar a aula tão cansativa. Tá? Eu sei que esse novo horário está muito cansativo, inclusive para mim, né? Mas a gente vai, né, fazendo melhor com as ferramentas que a gente tem, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um abraço, tá? E qualquer coisa, pode contar contigo, viu?